Eu sou o Hugo e hoje eu vou comentar e reagir ao documentário O Fim da Beleza, produzido pelo canal e plataforma Brasil Paralelo. A primeira razão que me coloco para analisar esse vídeo é que ele foi dividido em 3 episódios e o primeiro dos episódios já está com 500 mil views, 500 mil visualizações. E este documentário se coloca para pensar a beleza na arte e, a partir disso, vai discutir questões de política, formação das sociedades e das cidades modernas. E o vídeo também ataca ou problematiza, de certa forma, a arte moderna, assim nominada por eles, que está bastante em voga este ano, pois a Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil completa agora em 2022 100 anos. O documentário O Fim da Beleza instaura então uma discussão bastante recorrente para aquelas pessoas que querem falar sobre arte, mas se propõe a dialogar dentro de uma perspectiva bastante moralista. Então, pensar o belo em arte, pensar a beleza em arte, muitas vezes associando o belo ao bonito e ao bom, faz com que o senso comum, ou seja, as nossas noções mais basilares sobre arte, sejam acionadas. A meu ver, isso traz uma problemática à visão que vai ser desenvolvida ao longo dos 3 episódios, pois as pessoas que vão falar sobre arte, elas estão recorrendo à visão de arte dentro de uma perspectiva hegemônica, dentro de uma perspectiva que situa a arte ao mesmo tempo para pensar política e pensar o humano, o corpo, a condição social de homens e mulheres a partir de um fazer bastante moralizante da arte. Então, a escolha por falar de beleza instaura-se exatamente neste clichê. Não se fala sobre arte dentro de uma perspectiva ampla e muitas das vezes são acionadas belas imagens muito bem editadas para causar no interlocutor, naquele que assiste e naquela pessoa que está tendo contato com este material, uma sensação imagética muito limpa, muito clean, usando imagens apocalípticas em algum momento, e usa-se para isto palavras muito chavões como a educação, promover a arte, a cultura também é um termo bastante usado. E o documentário se coloca então para apresentar uma tese que não fica muito clara que tese é essa, se é uma tese de que estamos no momento apocalíptico, no momento em que os valores da humanidade estão sendo destruídos. E a gente pode perceber que este tipo de afirmação, bastante escatológica, bastante apocalíptica, ela é bastante recorrente em processos que querem nos colocar dentro de uma zona de pensamento bastante restritivo, sobretudo sobre arte. O documentário O Fim da Beleza, então, se coloca dentro de uma perspectiva reacionária. O que eu quero dizer com isto? Dentro de uma prática de análise, o documentário vai, de certa forma, demonizar ou vai criticar em excesso tudo aquilo que diz respeito a um movimento artístico ou filosófico que aconteceu a partir do fim da Idade Média. O iluminismo, apesar de ser apontado como um momento de grande beleza na arte, é também apontado como um momento em que supostamente há uma ruptura entre a arte e o sagrado. O que o documentário dá conta de fazer é aquilo que diz respeito a esse embricamento, a arte atrelada a uma visão moralista. Em diversos momentos isso vai ser reiterado. Uma das pessoas que falam sobre arte é, inclusive, um padre ou um clérigo, e o tempo todo esta visão muito simplória sobre arte, sacralidade, dom, é reiterada. E em alguns momentos houve apresentações que destoam disto, com pensamentos que vão ao contrário desta ideia, mas estes pensamentos não são colocados dentro do documentário para mostrar uma abertura. Esses pensamentos são jogados de uma forma muito desorganizada, coloca-se o pensamento sobre arte que diz respeito a uma ideia aristotélica ou uma ideia platônica, mas
como um todo, não se trabalha as diferenças desses tipos de pensamento, mas se concebe uma ideia muito idealizada da arte greco-romana, não entendendo que esta própria concepção de arte clássica, ela é passível de muitas disputas, de muitos desacordos, mas ela é tomada, esta arte clássica, como um parâmetro de beleza sobre a qual nós devemos o tempo todo revisitar. Obviamente que na minha perspectiva não há problema nenhum nós dialogarmos com esta perspectiva de arte, mas o documentário não dá conta, por exemplo, de explicar por que nós consideramos aqueles trabalhos monumentais das catedrais, por que nós consideramos isto hoje enquanto arte. Isto nem sempre foi pensado assim, e em muitos casos ainda não é pensado dentro de uma chave do que nós compreendemos ser arte hoje. Por exemplo, estas catedrais monumentais, sobretudo construídas pela Igreja Católica, em muitos momentos, por séculos, elas instauraram uma perspectiva mais educacional e imagética, ou seja, um modo de aprender sobre o cristianismo por meio das imagens, em uma sociedade comumente iletrada, em uma sociedade que demandava essa relação de exemplificação mais direta. E pensar isto como arte é fruto de um processo de conceituação muito dinâmico. Então, não basta simplesmente eu dizer que há uma tradição que instaurou isto como um fazer artístico. Esta palavra tradição, ela não responde de forma muito clara como determinados objetos se tornam artísticos e outros não se tornam. Esta simplificação, ela pode ser implodida de uma forma muito direta. Se nós formos pensar o que aconteceu durante a Segunda Guerra na Alemanha, e isso fica muito claro no documentário A Arquitetura da Destruição, nós podemos ver que este belo, esta noção muito idealizada de uma arte greco-romana clássica, foi tomada para exterminar outros pensamentos sobre arte, fazendo até uma divisão entre arte clássica e arte degenerada. Inclusive, o documentário suscita essa discussão, falando que a arte contemporânea, que eles chamam vulgarmente de arte moderna, de uma forma muito generalista, entendendo a arte sempre dentro de uma perspectiva muito focada numa demanda restritiva, não compreende as contradições, o que seria a arte. Eles não dão conta de compreender essa pluralidade, mas eles se fixam numa ideia muito distorcida de arte moderna e vão fomentando isso, e vão planificando a construção do pensamento sobre arte de uma forma mais restritiva, mais moralista, em que o belo sempre é pensado como bom. No contexto da Segunda Guerra Mundial, para exemplificar esta contradição, este belo em arte foi tomado para discriminar homossexuais, judeus, comunistas, pessoas com deficiência. Então, toda a arte que não desse conta dessa representação imagética, digamos assim, embranquecida, ela era tomada como um viés da degeneração. E o documentário O Fim da Beleza incorre nesta mesma contradição, nesta mesma visão simplista, desconsiderando todo o pensamento contemporâneo sobre as diversas formas de produzir arte e evitando entender que este processo, que chamamos de tradição, ele é ambíguo, ele diz respeito a muitos interesses e que não há um simples acúmulo que dá conta de produzir um elemento como belo, como bom, como significativo para uma cultura. O documentário, em muitos casos, apresenta quase que em uma totalidade uma visão mais polemista e excludente do que necessariamente se coloca para pensar a arte dentro de uma perspectiva das contradições, das assimilações, das diversas formas de pensar a estética, de pensar o belo. Um dos exemplos é que, em muitos casos em que são suscitados exemplos de arte, de beleza, nunca há uma explicitação de uma arte dentro do contexto que nós podemos chamar de indígena, na pluralidade de pensamento desta estética, ou sequer uma arte dentro de uma chave daquilo que nós poderíamos pensar como africana. Não há nenhuma representação disso, a não ser quando o documentário se volta para falar sobre as favelas.
mas coloca a favela de uma forma muito ingênua como um espaço autossuficiente e que se produz em liberdade por si mesmo, desconsiderando todos os processos sociais, todas as desassistências que constituem esse espaço muito ambíguo. O documentário se apropria de visões muito rápidas sobre arte e sobre a condição de liberdade para fazer aproximações bastante vulgares. E não exemplifica, não dá nenhum exemplo em que o feio, aquilo que contradiz a nossa ideia de harmonia, são também expressões legítimas daquilo que a arte propaga enquanto um fazer expressivo humano em suas contradições, em suas diversas particularidades. É recorrentemente explicitado imagens do Vaticano, de igrejas, em diversas situações, até igrejas russas, dentro de uma perspectiva czarista, muito idealizada, em que esse sagrado na arte só representa a nossa ascensão, o nosso contato com a fé e com o sublime, esquecendo que essa representação da beleza, ela também é atravessada por processos de profunda dominação, de sobreposições de religiões, de extermínios de outras culturas, ou, ao mesmo tempo, de amalgamento, de hibridações do que nós conhecemos como uma cultura sacra pelo viés cristão, com outras culturas de outras origens, pagãs, por exemplo. E as perspectivas míticas, elas são tomadas como alegorias, não que representam uma abertura de sentidos, mas como representações que dão conta de fazer, que explicitam uma suposta evolução humana no que diz respeito à arte. Outro erro muito recorrente no documentário é pensar que esta arquitetura que vai sendo replicada em diversas regiões do mundo, elas significam exatamente as mesmas coisas nos diversos lugares do mundo. Então eles pegam um arranha-céu em Dubai, pegam um arranha-céu no Brasil, pegam um arranha-céu em Nova York e leem esta arquitetura, este objeto que parece se repetir nestes diversos espaços, de uma forma muito horizontalizada, de uma forma muito maniqueísta, de uma forma que as complexidades locais, por exemplo, que para a cultura muçulmana, as representações em termos mais abstratos e não figurativos, que não é uma necessidade ou um tabu na cultura ocidental, tudo isto é limado e pensado de uma forma extremamente empobrecida. Então, o documentário não traz um aprofundamento sobre arte, ele traz uma visão que busca ser doutrinária, que busca defender a própria plataforma, demonizando outras plataformas, instaurando que elas não trazem reflexão. Então, o tempo todo o que está sendo trabalhado ali não é uma visão sobre arte, é uma visão sobre uma ideologia muito rasteira, muito empobrecida, que, se não vista de uma forma muito atenta, aciona em nós o nosso senso comum de uma maneira muito restritiva e não provoca em nós o senso crítico. O documentário, dividido em 3 partes, ele constitui uma visão bastante normativa sobre a atribuição de sentido em arte, sobre a relação direta entre beleza e bom, e isto, na contemporaneidade, isso já é problematizado há pelo menos um século. Então, a visão reacionária que o documentário propaga não diz respeito a uma busca por uma boa educação, no sentido que nós podemos promover fluxos de identidades, de compreender que num contexto ou em outro o belo pode ser violento, ou compreender que o que é belo diz respeito a um processo de aprendizagem sobre como se lê uma imagem em determinado contexto. O documentário não dá conta disso. Ele planifica a reflexão, ele não consegue pensar a arte para além do sagrado, então ele instaura um fazer reflexivo muito delimitativo e, infelizmente, bastante preconceituoso. O que o documentário traz é uma visão muito reduzida, muito pequena sobre arte.